Olá, estamos começando mais um vídeo dos retratos regionais de cenário econômico, um serviço do Sistema Firjan que traz análise da economia mundial, brasileira e das regiões fluminenses. Nesse vídeo nós vamos falar da capital. Hoje aqui comigo o também economista do Sistema Firjan, Jonatas Goulart, que vai falar da análise da economia mundial e brasileira. Jonatas, com você. Olá! Falando especificamente sobre a conjuntura econômica internacional, nesse primeiro trimestre nós tivemos alguns eventos que influenciaram de maneira significativamente a economia mundial e a economia brasileira. A gente pode colocar especificamente 3 pontos. E esses pontos eles são ilustrados também pela capa dessa revista, da revista The Economist, que nós trouxemos para essa apresentação. Primeiro, falar sobre a elevação das medidas protecionistas americanas, também falar sobre as tensões geopolíticas, ou seja, tudo isso tem interferido bastante sobre a taxa de câmbio brasileira e também a incerteza sobre a política econômica americana. Esses 3 fatores têm influenciado, sobretudo, as relações econômicas internacionais e influenciado também a taxa de câmbio brasileira. Internamente, o que nós temos? Nós temos um ambiente onde as reformas econômicas não avançaram e a gente também tem um aumento da incerteza política. Essas 2 variáveis associadas, elas também acabam interferindo também nos resultados econômicos que a gente observou no primeiro trimestre. O que a gente consegue falar, então, da influência disso tudo na economia brasileira? O primeiro impacto que a gente pode mostrar aqui é sobre a taxa de câmbio. E o slide que a gente está trazendo aqui, ele mostra exatamente isso, a influência dessas variáveis sobre a taxa de câmbio brasileira, que no início do ano, mais ou menos em janeiro, estava por volta de 3,13 e agora já ultrapassou a taxa de 3,40. O que a gente consegue observar? O que tem influenciado a taxa de câmbio brasileira nesse primeiro trimestre? A gente pode dizer diretamente que é influenciado pelo aumento do risco país, ou seja, a percepção de risco da economia brasileira e também na perspectiva de aumento da taxa de juros americana, que isso influenciou sobretudo a taxa de câmbio brasileira nas últimas semanas. Então a gente já observa essas influências sobre a taxa de câmbio brasileira nesse trimestre e para o final do ano a nossa perspectiva é que a taxa de câmbio chegue próximo de 3,42, 3,40. O cenário que nós temos é um cenário de incerteza política ao longo do ano e é um cenário que isso vai influenciar bastante para a alta volatilidade da taxa de câmbio. E o impacto que a gente tem observado também desse cenário político, dessa incerteza econômica, isso é captado diretamente pelo indicador de incerteza da economia, que se a gente observar no gráfico, desde fevereiro até abril, ele aumentou em relação ao que nós víamos no final de 2017. Então a gente tem um cenário econômico mais incerto nesse primeiro trimestre. O próximo slide ele vai falar também dessa influência da incerteza econômica sobre a expectativa de crescimento da economia. Então a gente observa que a expectativa do mercado para o crescimento do PIB ela tem caído semana após semana desde o início do ano, o que acaba refletindo também esse aumento da incerteza política, da incerteza econômica. O Sistema Firjan tem uma expectativa de crescimento para a economia brasileira por volta de 2,8%. É um cenário que ele mescla uma expectativa de recuperação mais lenta da atividade econômica. Para o Rio de Janeiro, a perspectiva é de um crescimento por volta de 1,9%, ou seja, mostrando que o Rio de Janeiro ainda sofre mais os efeitos dessa crise econômica quando comparado com a economia brasileira. E no próximo slide, a gente mostra também o impacto dessa atividade econômica, desse cenário econômico, sobre o setor de serviços. Quando a gente compara com o que nós observávamos no início do ano passado, a gente tem um início de ano mais fraco. Então a gente observa ali, tanto em janeiro como em fevereiro de 2018, a gente percebe um crescimento mais fraco no acumulado do ano do setor de serviço, ou seja, a gente tem uma frustração na expectativa de crescimento da atividade de serviços. E quando a gente olha para a economia do Rio, na economia fluminense, ainda observamos queda e uma recuperação lenta desse setor. Um setor que é extremamente dependente da economia local, da economia doméstica e da renda doméstica dentro do estado do Rio, que de fato tem sofrido bastante com a crise econômica, mais do que a gente observa no restante do país. O próximo slide ele vai mostrar o setor de comércio.
O setor de comércio, o que ele consegue revelar para a gente percebe que o Rio de Janeiro tem sofrido mais do que o Brasil com essa queda da atividade econômica. Enquanto a gente já observa o Brasil mostrando um crescimento econômico mais forte, o Rio de Janeiro ainda sofre de maneira mais intensa a queda do comércio. Mas é importante a gente observar também que no Brasil a expectativa de crescimento está, na realidade, o crescimento está abaixo do que a gente observava, do que a gente esperava no início do ano. Então a gente já percebe ali, em fevereiro de 2018, uma queda em relação ao que nós tínhamos em janeiro. Então a gente observa também uma frustração no crescimento do comércio no Brasil, e no Rio de Janeiro essa frustração é ainda mais forte. Quando a gente vai falar da indústria, falando especificamente da indústria brasileira, a gente percebe que o setor industrial, ele tem aproveitado um crescimento mais forte, influenciado também pelo crescimento econômico internacional, que no início do ano, apesar de a gente ter um cenário ainda em dúvida, ele ainda continuou absorvendo a produção industrial brasileira. E quando a gente vai olhar para a economia fluminense, que é o próximo slide, a gente vê um cenário parecido. Então, a indústria fluminense também, que é bastante voltada para o comércio internacional, ela tem aproveitado ainda esse setor externo ainda benigno para a economia brasileira. E o que a gente ainda pode destacar, que é um cenário bastante relevante, está em linha com o que a gente tem observado no cenário político brasileiro. O próximo slide ele fala sobre o índice de confiança do empresário industrial. E o índice de confiança do empresário industrial ele caiu tanto no Brasil como no Rio de Janeiro, no dado mais recente, que foi o dado de abril. Ou seja, no final de 2017 nós tínhamos uma expectativa de um crescimento econômico mais forte, mas sem uma recuperação da atividade econômica e com um cenário econômico internacional ainda incerto, então a gente percebe que o empresário industrial, tanto brasileiro como fluminense, acabaram reduzindo sua confiança, e o que a gente tem observado isso também nos dados de atividade econômica. Então, em resumo, o que nós temos? Nós temos um cenário econômico internacional ainda mostrando uma dúvida sobre a pujança do crescimento comparado com o que nós tínhamos no final de 2017, e nós temos um cenário político ainda incerto e um cenário onde as reformas prometidas não foram aprovadas. Então isso acaba influenciando a atividade econômica e refletindo também sobre a confiança do empresário industrial. E agora, para falar do cenário econômico regional, o William Figueiredo vai entrar em mais detalhes. Obrigado, Jonatas. E agora nós vamos falar do cenário econômico da capital. O primeiro indicador que nós vamos trazer é a sondagem industrial. A sondagem é uma pesquisa realizada pelo Sistema Fijan, em que ela ouve mais de 400 empresários, só na cidade do Rio de Janeiro são mais de 100 empresários da indústria ouvidos, e que ela traz, nesta apresentação aqui de hoje, 3 aberturas: nível de atividade, condições financeiras e expectativas. Nesse primeiro slide de nível de atividade, a gente observa um aumento da produção no mês de março, o último dado disponível. E essa é uma notícia boa porque esse indicador voltou a crescer. Você observa, entretanto, o indicador abaixo de 50 pontos, e a leitura abaixo de 50 pontos significa queda no mercado de trabalho, em número de empregados. Isso significa que os empresários, apesar de ter voltado a produzir, eles ainda não voltaram a contratar. Por quê? Porque depois de 3 anos de queda da atividade econômica, você tem ainda uma capacidade ociosa muito elevada. Então, primeiro ele vai voltar a produzir, abrir o seu segundo turno, para aí sim abrir um terceiro turno, voltar a contratar. E investimentos a gente só deve observar mais a longo prazo, principalmente a partir de 2019, o que a gente vai falar mais a fundo no último slide, quando falarmos de expectativas. Por causa de 3 anos de crise, as condições financeiras das empresas estão muito debilitadas, sobretudo na capital. Você tem um indicador ali de acesso ao crédito com bastante dificuldade, indicador de 25 pontos. Né? Por que a dificuldade de acesso ao crédito? A dificuldade principalmente de dar garantias. Né? Você tem 3 anos de queda da atividade econômica, então você tem 3 anos de queda de debilidade das suas finanças. Então foram corroídas as suas margens de lucros, você tem uma situação financeira hoje bastante debilitada, fica difícil ofertar garantias para acessar ao crédito.
Este cenário de aumento da produção sem impacto no mercado de trabalho, ele se reflete diretamente nos dados do Ministério do Trabalho. No primeiro trimestre de 2018, só a capital fechou mais de 4 mil vagas de trabalho, né? Foi a região do estado que mais fechou postos de trabalho no Rio de Janeiro. Você tem fechamento de postos de trabalho tanto na indústria quanto no comércio, né? Falando especificamente da indústria, você tem fechamento de postos de trabalho, sobretudo na construção civil. E a construção civil é aquele setor bastante dinâmico. Ele tem impactos anteriores, né, à construção, que é os serviços, os setores que produzem insumos como minerais não metálicos, produtos de metal, vidros, cerâmica, mas também você tem um impacto posterior à construção, que é o setor de serviços, que vão prestar serviços nesses condomínios, né? O setor de comércio, né, que vai vender seus produtos para esses novos moradores, para esses condomínios. Então, a recuperação da atividade da construção ela é bastante importante para a recuperação da atividade econômica do município aqui do Rio de Janeiro. Você tem ali também na indústria de formação fechamento de postos de trabalho, quase 820 postos de trabalho fechados. Indústria de formação é aquela que transforma uma matéria-prima num bem final. E no Rio de Janeiro você tem alguns setores que mais fecharam postos de trabalho, nos setores de alimentos e bebidas, né? O dado positivo é que nós tivemos 6 setores com saldo positivo na capital. E aí se destacam máquinas e equipamentos elétricos e também a indústria de coque e refino. São setores que voltaram já a contratar. O saldo negativo no setor de comércio, ele vem muito atrelado ao comércio varejista. E, novamente, o comércio varejista da cidade do Rio de Janeiro só vai se recuperar a partir da recuperação da economia como um todo. Por quê? Porque ele está intrinsecamente ligado à renda local. Então, você precisa de uma economia pujante, gerando emprego e renda. Você precisa de uma condição financeira, tanto da administração pública municipal quanto do Estado do Rio de Janeiro, também pagando seus servidores em dias para poderem voltar a consumir com segurança, para você ter uma retomada do comércio do Rio de Janeiro. Destaque positivo nesse primeiro trimestre e surpreendente até para o setor de serviços. Ele abriu mais de 5 mil postos de trabalho num cenário em que todos os outros fecham vagas. Principalmente, esses postos de trabalho foram abertos no setor da educação, né? Nós tivemos um começo de ano, nós estamos falando dos dados do primeiro trimestre, então tem uma sazonalidade aqui, mas a gente tem, de qualquer forma, mais de 3 mil novos profissionais de educação contratados nesse começo de ano no município do Rio. O último dado que também gerou postos de trabalho é a administração pública. A administração pública no Rio de Janeiro, esse dado é no Rio, não necessariamente a administração pública municipal, né? Nós temos hoje mais de 1.000 servidores públicos atuando na cidade do Rio de Janeiro em comparado ao final do ano de 2017. Como essa pirâmide aqui mostra, você tem a retomada da confiança dos empresários impactando o aumento da produção industrial, ainda não sendo observado o dinamismo no setor de comércio e serviços, né? O comércio e serviços só vai dinamizar a partir da melhora da conjuntura local como toda. Por quê? Porque a indústria pode vender seus produtos para fora. O comércio e serviços dependem muito mais do mercado local. Então, só com a retomada do mercado de trabalho e a melhora da situação financeira das empresas e das famílias, que vai acontecer a partir do aumento da renda, né, que melhora a condição financeira das famílias e promove o maior consumo, melhorando a condição financeira das empresas, que você vai ter a capacidade dessas indústrias a voltar a investir. O indicador da sondagem industrial de expectativas ilustra bem este cenário. Os investimentos têm uma expectativa pessimista, ou seja, abaixo da linha de 50 pontos. Está ali na cidade do Rio de Janeiro em 32 pontos, até abaixo da média do estado, que é de 44. Ou seja, os investimentos na cidade do Rio de Janeiro só devem retomar a partir de 2019. No próximo trimestre, você não vai ver também uma retomada do mercado de trabalho, que também está abaixo da linha de 50 pontos, está ali com 45 pontos. Só deve ter uma retomada do mercado de trabalho na capital a partir do terceiro trimestre ou mesmo do quarto trimestre. A notícia positiva de expectativa é que os empresários renovam o seu otimismo em relação à demanda por produtos. O indicador, tanto da capital, quanto do estado, quanto do Brasil, estão todos eles acima de 50 pontos. E eles renovam essa expectativa, esse otimismo, por conta da capacidade que eles podem vender seus produtos para outras cidades ou outros estados. E isso vai impactar diretamente a demanda por matérias-primas, ou seja, dinamizando todos os fornecedores da indústria. Então, este é o dado positivo de aumento da demanda de produtos
e aumento da cadeia de matéria-prima. Especificamente na cidade do Rio de Janeiro, também uma expectativa muito positiva em relação às exportações, né? Você buscar mercados internacionais para você ter a oportunidade de escoar a sua produção, uma vez que o mercado interno ainda não tem a capacidade de absorvê-los totalmente. Então, os empresários do Rio de Janeiro estão otimistas para os próximos meses, mas ainda não voltarão a contratar ou investir tão cedo. Agradeço a sua atenção e convido você a assistir os vídeos das outras regionais aqui no canal do YouTube do Sistema Fijan. Convido você também para estar conosco na próxima edição dos Retratos Regionais Cenário Econômico, que acontecerá no mês de agosto. Até lá!